Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. Todas as pesquisas apresentadas até hoje sobre o trabalho remoto apontam que esse tipo de contratação veio para ficar, principalmente no setor de tecnologia de informação. E com a mudança quase inevitável do cenário, o mercado começou a adotar estratégias amparadas em estudos para melhorar a situação de quem vai desempenhar suas tarefas dentro de casa. Novo normal, nova rotina, novo ambiente de trabalho, novas perspectivas. Nova. Trabalhamos em casa durante praticamente 2 anos. E agora muda tudo? A medida provisória 1046 prevê que a migração para o teletrabalho ou retorno são uma prerrogativa da empresa. O empregador tem 48 horas para comunicar a mudança, a qual o funcionário deve respeitar. E aí, o que nós temos conversado com muitas empresas você vai exigir o trabalho, você tem que ter presencial, tem que ter certeza que você está cumprindo todas as regras da legislação municipal, estadual e federal de prevenção à infecção por Covid, tem que verificar se no município onde você está, ou no estado, as fases dos programas de combate permitem o retorno ao trabalho presencial, em que percentual, se é 100%, se é metade do trabalho, e que todos os protocolos de prevenção estão sendo seguidos. Entre as principais propostas está a ergonomia, que visa o bem-estar dos colaboradores, dividida em 3 pilares: física, cognitiva, operacional. Física: relação entre as atividades desempenhadas e as características anatômicas do homem. Cognitiva: treinamento relacionado aos projetos que envolvem pessoas e sistemas. Foco na confiabilidade e estresse. Operacional: processos de comunicação interna da empresa. A ergonomia também tem que ver muito com a saúde mental e com a saúde emocional. Essa volta é uma nova adaptação e muitas coisas mudaram. Eu tenho a impressão que as coisas são menos complicadas quando a gente tem esse ambiente de abertura, de conversa, onde eu posso colocar as minhas dificuldades sem medo. A humanização é que faz a diferença, porque o robô, a tecnologia fazem muitas coisas, mas onde precisa de gente faz a diferença, nós temos que humanizar. Deus na frente de tudo, que sem Deus acho que nada funciona, eu acredito muito nisso. E a comunhão, né? Um ajudando o outro. E a felicidade foi citada pela Universidade da Califórnia, que em pesquisa pontuou que o trabalhador feliz é em média 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e vende 37% a mais. Se os RHs já não vinham falando sobre felicidade no trabalho antes de 2020, eles já estavam atrasados. Porque hoje o RH já tem que ter essa visão que olha para o colaborador e pensa no bem-estar dele, física e também na parte mental. Por enquanto, ao que tudo indica, o modelo híbrido é visto como um caminho sem volta. Uma pesquisa realizada pela Coworking WeWork, 53% dos funcionários desejam trabalhar por semana 3 ou mais dias em casa. Empresas de RH seguem firmes na política de clientes satisfeitos e funcionários felizes, resultando em um ambiente mais próspero. Fazer tudo em casa era meio sufocante, estudar em casa, trabalhar em casa, conversar com os amigos, e aí ficava com aquilo, eu preciso fazer alguma coisa fora. Então eu acho que assim, o híbrido de trabalhar uma vez na semana, presencial, os outros ficarem em casa, ou 2 vezes, tem gente que prefere, sei lá, cada 15 dias. Para mim é o perfeito. O trabalho também se transformou, né, numa quarentena muito grande e para mim foi um pouco desconfortável porque eu gosto de sair de casa, né? Então, você estando em casa, a produtividade acredito que não é a mesma, pelo menos para mim. Pelo menos 6 cidades do estado de São Paulo foram atacadas no intervalo de 1 ano pelo novo cangaço,
grupos formados por criminosos fortemente armados que têm como principais alvos bancos e caixas eletrônicos. O caso mais recente aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, que viveu uma noite de terror. A noite foi marcada pelo som dos tiros e o medo dos moradores. Ai, meu Deus, a polícia! Eles entram disparando tiros indiscriminadamente, tocando terror realmente na população e na cidade, utilizam pessoas como escudos humanos. Então é uma situação que a gente pode até caracterizar como atos de terrorismo. O terror se espalhou pelas ruas de Araçatuba, no interior de São Paulo. Homens fortemente armados atacaram agências bancárias, espalharam bombas pela cidade e fizeram reféns. A ação acabou em confronto com a polícia. 3 pessoas mortas e 4 feridas. Essa modalidade criminosa é chamada de novo cangaço. São grupos fortemente armados que atacam bancos de pequenas e médias cidades do interior, espalhando violência e medo. O nome surgiu no final da década de 90 e é inspirado nos antigos grupos de cangaceiros do sertão nordestino. É novo porque tinha todo o uso, né, aí de tecnologias que naquela época era de ponta, né? Fuzis e metralhadoras importados, os rádios comunicadores, e também carros 4x4, né, que já eram carros muito caros naquela época, né? Os ataques do novo cangaço têm sido registrados com frequência cada vez maior em todo o país. Só no estado de São Paulo, 6 cidades foram alvos dos criminosos no intervalo de 1 ano. Araçatuba, Ourinhos, Botucatu, Araraquara, Mococa e Jarinu. Outras 2 cidades fora de São Paulo também registraram casos semelhantes. Criciúma, em Santa Catarina, e Cametá, no Pará. E segundo os especialistas, essas ações são planejadas cuidadosamente pelos criminosos. Muitas vezes contam até com informações privilegiadas. A escolha dos municípios atende 2 critérios principais. O primeiro é ter uma grande quantidade de dinheiro armazenada. E o segundo, a pouca segurança, um número reduzido de policiais. Crimes como esse dificilmente devem acontecer em cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo assim, a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, afirma que não se deve subestimar o crime organizado. Como policial, como delegada de polícia, eu não subestimo o crime nem o criminoso. Então, o criminoso, ele é covarde, ele busca uma vulnerabilidade. Se a vulnerabilidade, porventura, estiver nos grandes centros e nas grandes cidades, eles vão, sim, praticar o crime. As armas e explosivos usados nas ações chegam aos criminosos por meio do contrabando. E o dinheiro usado para a compra geralmente vem do tráfico de drogas. Para combater esse problema, os especialistas acreditam que é necessário um serviço de inteligência eficiente e a integração das forças de segurança estaduais e nacionais. É necessário que a polícia se antecipe, que a polícia tenha a inteligência ali estruturada para antecipar esses atos e também reprimir e prevenir antes mesmo que aqueles criminosos consigam dar o primeiro disparo, a polícia consiga prender. É possível? É. A polícia consegue, tem atribuição para fazer tal demanda? Tem. A polícia tem competência para tal? Tem. O que falta? Falta estrutura. Falta policiais, falta estrutura. O PROCON da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, divulgou a pesquisa da cesta básica deste mês, que compara os preços do mês passado e alguns itens reduziram o valor. Por conta disso, o preço total da cesta também apresentou redução. Os fiscais do PROCON de Dourados consultaram 12 estabelecimentos para coletar o valor de 29 itens. Comparando com o mês de agosto, o preço total da cesta básica apresentou redução de quase 5%. Vários produtos tiveram baixa, né? Principalmente a carne bovina, o alho, o café. No caso, café e alho se deve devido à
a colheita desse produto nesse período. Apesar da redução, no entanto, a pesquisa apontou que 15 itens apresentaram variação de mais de 100% entre os estabelecimentos. É comum já entre a goiabada, também o extrato de tomate. Esse aí todo mês costuma dar diferença. Esse mês deu uma diferença na
Tomar a vacina contra a Covid-19 é imprescindível para garantir a proteção contra o vírus e ajudar no caminho da tão desejada normalidade. E para incentivar ainda mais essa imunização, restaurantes e lojas estão oferecendo descontos às pessoas que se vacinarem. Tomar a vacina contra a Covid, além de proteger contra a doença, virou um bom negócio para quem pretende economizar. Nesta loja de artigos de decoração e presentes, o cliente que comprovar que tomou as 2 doses da vacina tem 30% de desconto. É uma vitória para o comércio, né? Porque o comércio sofreu muito com a pandemia. E lógico que também para atrair cliente, que acabou dando muito certo, está vindo muito cliente aproveitar a promoção da vacina. De acordo com o vacinômetro, 46% da população em Mato Grosso do Sul está com o esquema vacinal contra a Covid completo. Na capital, o índice é de 48%. E para estimular que outras pessoas tomem a vacina, o comércio da capital lançou esta campanha, a exemplo de outros estados. Juliana Silva soube que os bares de São Paulo estavam com esta promoção e há um mês aderiu à ideia. A gente queria incentivar, né, quem não tomou a vacina e beneficiar quem já tomou. Então, por isso que a gente dá 10% para a primeira dose, né, e 15% para a dose única ou já tomou as 2 doses. O número de pedidos na pizzaria subiu 15%. E essa promoção segue até quando? Olha, a gente não tem data, então a galera tem que aproveitar enquanto ela tiver aí. Vamos ter agora uma reportagem sobre a doença do pombo, que pode ser fatal em muitos casos. Especialistas afirmam que a melhor forma de prevenção da doença é o controle populacional das aves. Eu duvido que você aí que está assistindo esta reportagem agora nunca se encantou com diversos pombos que vivem na cidade, em praças ou em parques, por exemplo. Acredito inclusive que tenha dado alimento para eles, não é mesmo? Calma, porque você não é o único. Eu também já fiz muito disso. Mas você sabia que eles transmitem doenças que são muito perigosas? Pombo tem nas fezes, alguns, né, se ele estiver contaminado, a criptococose, que é um fungo muito perigoso, que se inalado, tanto pelo animal como pelo ser humano, ele pode desenvolver uma doença fúngica muito grave. Ainda de acordo com a especialista, a melhor forma de prevenção da doença do pombo é fazendo controle populacional de aves desta espécie. Proibido matar o pombo, então a gente tem vários métodos de controle. Existem empresas hoje em dia que fazem isso. Como tem detetizadora, empresa que controla o pombo. Então são barreiras físicas que eles colocam nas casas ou no chão onde o pombo fica. Aí tem também algumas tomadas eletrônicas, algumas iscas, que elas liberam ondas eletromagnéticas que incomodam o pombo, então ele sai daquela região. Além do que, é proibido matar as aves. O pombo, se você alimenta, ele acaba se acostumando a ficar naquele local e não migra para as regiões rurais, onde ele viveria de uma forma muito mais adequada, tendo muito mais alimento, numa condição melhor. Ele morando no centro urbano, ele faz cocô e defeca por tudo quanto é lado. E o contágio não é tão somente em animais. Crianças, jovens, adultos e idosos também podem apresentar quadro contagioso. A doença, assim como nos animais, pode também ser fatal, conforme explica este pediatra. A doença do pombo, ela tem características dermatológicas, que é através da pele, tem as características respiratórias, que seria porque ela entra pelo nariz, né? O fungo, né? O criptococcus nada mais é do que um fungo, a gente inala ele, então ele vai para a via pulmonar e depois por via sanguínea ele vai até a parte cerebral, podendo causar meningite, podendo causar até encefalite, que quando são diagnosticadas precocemente tem mais facilidade do tratamento. Quando ela é diagnosticada mais tardiamente, a chance de cura vai diminuindo progressivamente. Até o dia 15 de setembro acontece em Campo Grande a 18ª edição da Semana do Pescado. A ação tem o objetivo de incentivar a produção e o consumo de peixes. Vamos conferir. Até dia 15, a Feira Central vai estar sempre nos preparativos para receber o público com preços atrativos para pratos que tenham como ingrediente principal o pescado. Nós somos os restaurantes, então eles estão prontos. Você pode vir a todos os restaurantes e para o
procurar, entre eles, aquele que melhor lhe atender com acessibilidade financeira. Alvira explica que a Semana do Pescado também serve para lembrar de outro evento importante que também envolve o peixe e, após o período crítico da pandemia, volta com tudo em outubro. Agora nós falamos de gastronomia, de desenvolvimento econômico e, na sequência, como nós podemos acolher esse desenvolvimento econômico para atrair turistas aqui. Então vamos cultuar, fazer, expor aqui produtos e serviços de uma cadeia de saúde, de qualidade, dos expositores cristãos que se atrelam às famosas festas que nós fazemos do peixe. Vamos retomá-la no mês de outubro. Vilma representa a Divisão de Aquicultura e Pesca de Mato Grosso do Sul e comenta o motivo da implementação da semana, que na verdade começa agora e vai até dia 15. A finalidade desse evento é o consumo do pescado, para que as pessoas consumam mais, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Rapaz, tá vendo essa piraputanga aqui, ó? Foi eu que pesquei. Claro que não, né? Isso é história de pescador. Mas o que não é história de pescador é a Semana do Pescado, que além do fomento ao consumo, também tem ações de apoio ao produtor. Nesta semana foi feita uma visita técnica nesta propriedade em Sidrolândia. Precisamos fazer o seguinte, estimular os produtores, que os produtores consigam ganhar dinheiro com a produção de tilápia. Precisamos estimular o emprego nos frigoríficos. Nós temos estrutura instalada de frigoríficos no estado, prontas para receber esse produto. E principalmente chegar à mesa do consumidor, que é o objetivo da Semana do Pescado, estimular as pessoas a comer essa proteína de peixe que é extremamente saudável. Mato Grosso do Sul hoje é o 5º estado brasileiro na produção de tilápias, o principal pescado comercializado no país. A estimativa é que a produção estadual atinja 60 mil toneladas por ano com a abertura da produção de tilápias em Brasilândia. A intenção da Semana Nacional do Pescado é justamente auxiliar o produtor nessa demanda que só cresce. Vamos conhecer agora um local que virou ponto turístico em Campo Grande, o Lago do Amor. Construído em 1968, o Lago do Amor foi constituído a partir do represamento dos córregos Cabaça e Bandeira e hoje é um dos principais pontos turísticos aqui de Campo Grande. E o que poucas pessoas sabem é que o Lago do Amor já teve outro nome. Ele era chamado de Lago das Tulipas, mas o atual nome, tão carinhoso como nós chamamos hoje em dia, só foi devido aos casais que frequentavam aqui na época, que eles aproveitavam os passeios para andar de pedalinho, de bote. Nos anos 70 era um dos maiores atrativos turísticos de Campo Grande, né? Ele era muito frequentado pelas pessoas da cidade, as pessoas vinham pescar, andavam de canoa. Conhecida por ter uma paisagem natural e rodeada por várias espécies de animais, o entorno do Lago do Amor une aves, répteis, roedores, que mesmo sendo observados, parecem nem se importar com as câmeras. Predomina a capivara tem bandos gigantes, bandos de até 40 indivíduos vivendo aqui, mas existem dezenas de aves paludícolas, que são aves que vivem à beira da água, pequenos pássaros. No final da tarde, a garça vaqueira vem pousar aqui, dormir aqui. Fora outros animais, nós temos cágado, temos jacaré. E com uma flora rica em diversidades, o Lago do Amor faz parte da Reserva Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui a flora é muito rica, nós temos o Cerradinho da Química ali na frente, são 11 hectares de cerrado, então toda essa região aqui tem influência do cerrado. Nós tínhamos na época um projeto chamado Córrego Bandeira, apoiado pelo Instituto Ayrton Senna, e o professor Fernando conseguiu articular as crianças com autorização dos pais para vir aqui plantar mudas, que são essas mudas que vocês estão vendo agora. Inclusive aquele pezinho acabou de florir esse ano, né? Primeira vez que ele está florindo, criançada. Para quem plantou esse pé é um presente para a gente, né? E quem olhasse as imagens de satélite lá na década de 90 aqui do Lago do Amor podia ver que ele tinha um formato de coração. Mas devido ao assoreamento, isso foi se perdendo ao longo dos anos. Pra vocês terem uma ideia, aquela ilhazinha que vocês estão vendo ali, logo atrás do Biguar, aquela ilhazinha não havia até 2 anos atrás. Isso daí é fruto do assoreamento, né? A grande quantidade de solo que desce do Córrego Bandeira. E infelizmente, uma cena que chama a atenção
é o lixo em torno do lago, que pode também prejudicar os animais. Plástico ingerido por animais, ele pode causar problemas seríssimos. Agora, pior do que o engasgo com plástico é porque o plástico pode gerar o tal do microplástico. E isso a gente não sabe ainda o que isso pode causar nas populações animais no futuro. Mas mesmo assim, o Lago do Amor não perde a sua beleza e continua encantando os campograndenses. Hoje ele não tem a água totalmente pura como era no passado, mas ainda exala beleza, ainda exala alegria, natureza, muitas aves para se observar. É um passeio maravilhoso para o campograndense, aqui se faz amizade, aqui se bate papo, toma tereré. E por favor, leve o seu lixo de volta, não vamos poluir o Lago do Amor. Mais uma vez, Campo Grande está tomada por ipês. Desta vez, os brancos deram o ar da graça e estão encantando os campograndenses. Mas a florada deles dura por poucos dias, olha só. A natureza é mesmo sábia. Os ipês escolheram o inverno seco do Cerrado para florescer. Assim, não competem com outras flores da primavera e atraem para si os polinizadores. E esses ipês são um recurso estratégico para eles, né? Então, o polinizador não fica sem comida durante esse período, né? E, em contrapartida, a planta tem o seu polinizador garantido. Campo Grande se intitulou Capital dos Ipês. E como toda esta beleza se faz presente pelas ruas, por que não se apropriar deste título com a certeza de abrigar os diferentes esplendorosos ipês? As pessoas intitulam Campo Grande como a capital dos ipês, ela é a capital dos ipês. Não só por causa dos ipês, mas por causa das pessoas que gostam dos ipês, né? Em Campo Grande, são 9 espécies de ipês nativos da região. No caso dos brancos, são 2 espécies, uma mais roseada e outra mais branca. E assim que eles floresceram, bombaram na internet, especialmente no Instagram. E não tem como não se encantar, mas é bom se apressar. O ipê branco dá o ar da graça por poucos dias. O melhor é aproveitar, registrar e compartilhar. Hoje a cidade está belíssima por conta da florada dos ipês brancos e é impossível a pessoa que tem um pouco de sensibilidade que não pare para fotografar essas belezas da natureza, né? Uma exposição em São Paulo tem como principal objeto o caderno. Mas não é um caderno qualquer. São cadernos de 23 artistas. O material assumiu diferentes finalidades, por exemplo, virou suporte para teste de materiais e técnicas, bloco de notas, diário visual, entre outras. Acompanhe na reportagem de Gabriela Couto. História, cálculos, didática, sonhos. Quanta coisa uma folha pode contar. E uma folha nunca fica em branco por muito tempo. Até o tempo pode sujá-la ou deteriorá-la. E a partir do momento que eu começo a selecionar, a colecionar, a organizar, ele se torna um caderno. O caderno não vem pronto. O caderno está com as páginas limpas, não é? Então, quer dizer, a nossa vida, ela se compara a um caderno, porque ela está sendo escrita todos os dias. Né? O livro já está pronto. Já tem começo, meio, enfim. O caderno, não. Depois de tanta vida online motivada pela pandemia e com a retomada gradual das atividades sociais, na capital de São Paulo, a exposição Cadernos de Artista promete surpreender ao explorar a arte através do contato. 50 obras de arte, 23 artistas, em uma exposição que tem como base um material muito utilizado por todos nós em algum momento da vida: o caderno. Inclusive o caderno ele é um aparato, né, cultural, pedagógico que acompanha todo mundo. Todo mundo já teve um caderno na escola. E no mundo da história da arte, ele acompanha os artistas. Todos os artistas, ou a história dos artistas, ele, de uma certa maneira, está vinculado aos cadernos. De desenhos às colagens, gravura, pinturas e recortes. Em cada caderno, uma experiência física e sensorial. Esqueça telas e esculturas. Desta vez, as manifestações artísticas são expostas em páginas.
Seguindo as orientações da saúde, é necessária a permanência de máscara e o manuseio das obras é permitido com a utilização de luvas. Cada um também vai trazer o seu universo para fazer, então, essa leitura. Então, eu acho interessante, porque cada pessoa, inclusive, tem um jeito de ver. Essa coisa do caderno também tem isso. Tem gente que vê página por página, com o tempo. Tem gente que vê pulando, aí depois volta. E, enfim, então essas coisas são muito interessantes, porque cada um traz do seu repertório, vai ver o caderno com esse filtro. E é bem interessante estar agora voltando aos poucos e começar a fazer trabalhos que podem ser manuseados, claro, com toda a segurança, mas eu acho que a gente começa a sentir um pouco dessa ideia da arte de tocar, porque a arte, ela é muito, maioria das vezes, ela é muito intocável, né? Elas estão nos museus e tem sempre a plaquinha para não tocar. E aqui, justamente, a gente está retomando isso e com a ideia de tocar. Você pode conhecê-las gratuitamente na Galeria Nexo Lona, no centro da capital de São Paulo, enquanto o valor das obras para a venda está a partir de R$ 2.000. E se a vida imita a arte, não deixe a vida passar em branco. É algo muito simples, né? O ser humano, ele tem que se tocar, que embora vivamos num momento tecnológico e tudo mais, nós somos simples, né? A arte, ela é simples. E é o simples que atinge a alma das pessoas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!